Olá, alegria! Começamos aqui o IPEC Explica o Seu IR número 5. E nesse IPEC Explica o Seu IR, minha ideia é trabalhar com o microempreendedor individual. Se você é MEI, conhece alguém que é MEI, né? Tem algum familiar como microempreendedor individual, acho que é muito importante essa orientação. É muito importante entender o que significa o MEI, como devo declarar isso no imposto de renda, né? Na verdade, aqui é a relação do MEI com o imposto de renda pessoa física, tá? Eu deixei até um link aqui embaixo. Quem quiser ver os benefícios relativos ao MEI, né, quais são os benefícios previdenciários em relação ao MEI, eu gravei um 3 minutos específico sobre isso. Deixo o link aqui embaixo para vocês acessarem se julgarem conveniente, tá bom? Eu preparei 5 perguntas aqui e optei por botar no Excel em vez de fazer apresentar direto na declaração. Eu preferi colocar aqui porque aqui você vai ter um entendimento dos detalhes relevantes do MEI, tá bom? Alegria, vamos lá. Bom, primeira pergunta, gente, que me fazem muito. O MEI é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? Eu, como MEI, sou obrigado a declarar? Bom, primeiro, não. O fato de ser MEI não me obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Não é uma das exigências, né? Quais são as principais exigências? Tem outras, mas quais são as principais? Se esse MEI tiver rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, que é o limite para todo mundo. Vamos entender que em algumas situações isso pode acontecer. Vamos falar já sobre isso. Ou se o MEI tiver rendimentos isentos acima de 40 mil. Isso também poderá acontecer. Então, a gente entende que não é o fato de ser MEI isoladamente falando que te obriga a fazer a declaração de renda, tá? Tendo bens acima de 300 mil, rendimentos isentos acima de 40 ou tributáveis acima de 28.559, você será obrigado a fazer a declaração. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa interessante para a gente bater um papo aqui. Segunda pergunta, a pessoa que tem o MEI, né? Eu abri um MEI, eu sou obrigado a ter uma conta corrente para o MEI separadamente? Eu posso misturar tudo na minha conta pessoal, de pessoa física, de CPF? Bom, em primeiro lugar, você recebe um CNPJ ali no MEI, né? Não é recomendável você misturar, né? Uma das coisas básicas da nossa contabilidade, mesmo que você não seja contador, é bom você entender isso. Uma das coisas básicas da nossa contabilidade, qual é? É o princípio da entidade. A empresa é uma entidade, o dono da empresa é outra entidade. Eu sou um CPF. A empresa na qual eu sou sócio acionista ou sou o microempreendedor individual é um CNPJ. São duas entidades diferentes. Então, o recomendável é o quê? Até porque hoje você tem como abrir, tem um monte de opções aí no mercado para você abrir conta corrente sem tarifas mensais, sem taxas para fazer pagamento. Então, a recomendação é abrir uma conta do MEI separadamente da sua conta pessoal, né? Eu tenho aqui o MEI, você se chama Paulo, você tem a Paulo MEI, é uma empresa, e tem a Paulo Henrique Pegas, pessoa física, que é uma outra, né? Paulo Henrique Barbosa Pegas aqui, minha família às vezes reclama, só fala Pegas, é Barbosa também, alegria. Então, Paulo Henrique Barbosa Pegas aqui, CPF, esse CPF é uma conta diferente, tá bom? Recomendável. Por quê? A conta separada, né? Se você separar a conta, ela vai te ajudar a ter uma demonstração do resultado do exercício. Olha que interessante. Você passa a controlar via sua conta corrente as entradas e as saídas da sua empresa, né? Ah, mas eu sou um microempreendedor individual, eu vendo tapioca, eu vendo churros, eu vendo pipoca, eu vendo alguma coisa e eu recebo muita coisa em dinheiro. Pô, o recomendável é você pegar esse dinheiro e depositar na sua conta corrente, né, para você ter tudo bonitinho, apurado, todas as compras que você fizer para fazer sua pipoca, sua tapioca, seu churro, seja lá o que você vender, e você coloque saindo o pagamento da empresa, né?
para botar tudo registrado na conta corrente certinho. Vamos transformar o Brasil, vamos fazer o Brasil todo por dentro, né? Nada por fora, tudo por dentro bonitinho. Então, você pode fazer isso, tudo do CNPJ. A empresa vai ter. E como é que eu faço para pagar minhas despesas pessoa física? Já conversamos sobre isso. Então, a empresa vai ter a sua atividade empresarial regida ali bonitinho nesta conta corrente da empresa. E aí você consegue fazer uma demonstração de resultado de exercício. Eu já vou conversar sobre a pergunta 3, se vai precisar de um contador ou não para isso. Você vai pegar uma planilha de Excel e vai ter ali, ó, numa coluna as receitas, na outra coluna as despesas. E vai pegar como base, como ferramenta, a sua conta corrente, o regime de caixa. Você vai pegar a conta corrente, o extrato da conta corrente e vai anotar despesa por despesa, receita por receita, item a item ali, de forma organizada, bonitinha, para você ter a sua atividade empresarial, microempresarial no caso, né, o microempreendedor individual, organizada numa planilha que te dê apoio, suporte, né, à sua conta corrente empresarial, tá bom? Logicamente que você é obrigado a pagar a você. Eu tenho uma atividade, tá? Então, eu recebo via MEI. Tá bom, mas o MEI deve pagar ao seu dono, ao seu CPF, um salário mínimo mensal. Então, pelo menos isso, né? Então, todo mês você, dono, CPF, vai receber um prolabore mensal. Hoje, 2021, esse prolabore é de R$ 1.100. Então, você vai receber R$ 1.100 de prolabore do seu CNPJ. Imagino que o CNPJ tenha dinheiro para isso. Se não tiver, não dá para pagar. Agora, entendo, você tem que pagar os 1.100 e dali também do CNPJ, da conta corrente do CNPJ, vai sair o pagamento mensal do mês, né? O documento de arrecadação do Simples MEI, o DAS-MEI, como está escrito aqui, né? Se você exercer uma atividade comercial, venda, revenda de alguma coisa, você vai pagar R$ 56 por mês. Se você tiver uma atividade de prestação de serviço, você vai pagar R$ 60 por mês. E se eu tiver as duas atividades, tá bom, aí você vai pagar R$ 61 por mês, né? Porque são R$ 5 do ISS e R$ 1 do ICMS, mais R$ 55 da Previdência Social, que é 5% do prolabore, do salário mínimo recebido de 1.100, tá? E o valor é fixo, 1.100. Então é sempre 55 que você paga de INSS, 5 de ISS, R$ 1 de ICMS. Mas você paga numa guia só, num DAS só, tá? Eu estou falando isso, gente, porque repetindo o que está escrito aqui, esse tipo de controle te daria uma enorme segurança em relação à sua relação com a Receita Federal do Brasil. Tá bom? Com o fisco. Alegria, vamos adiante. Pergunta 3. Eu vou precisar de um contador para fazer esse resultado? Para fazer essa contabilidade? Meus queridos e amados colegas da área contábil, né? Meus representantes competentes, fidedignos representantes da profissão, né, que estão no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e de outros conselhos de Brasil afora. Não me crucifiquem, por favor, não me ataquem, entendam o que eu vou falar. Eu entendo que não justifica. Sabe por quê? O microempreendedor individual, o valor máximo é R$ 81 mil, a R$ 6.750 por mês. Mas a gente sabe que a maioria não recebe isso. Mas mesmo que recebesse até isso, quer dizer, você vai ter um contador para controlar, ele vai cobrar. O contador não pode trabalhar sem remuneração, ele precisa de uma remuneração. O que eu quero dizer é que o custo-benefício para fazer esse controle vai acabar não justificando. Aí eu vou explicar aqui, você vai acabar calculando o seu imposto de renda e mesmo que tenha que pagar imposto de renda, vai pagar um pouquinho de imposto de renda ali. Você vai falar, é mais barato pagar o imposto de renda do que pagar o contador para controlar, fazer essa contabilidade. A Receita Federal definiu lá que tem que ter contabilidade. De forma indireta, eles falam isso, contabilidade regular. Contabilidade regular é a escrituração contábil digital, ou mesmo que seja manual, mas feita por um profissional da área contábil. Então, o que você vai fazer, é importante deixar claro, não é contabilidade. Você vai fazer apenas uma apuração do resultado da sua atividade ali, pelo regime de caixa. Vai pegar tudo que entrou, vai colocar como receita. Vai pegar tudo que saiu,
vai colocar como despesa. Isso não é uma contabilidade completa, mas é uma contabilidade simples, básica da sua atividade empresarial. Então, não justifica você contratar um profissional da área contábil, um contador, né? Você pode controlar o resultado da sua empresa, da sua microempresa individual, né? Por meio da sua conta corrente empresarial. Débitos e créditos bancários, por favor, sem misturar a contabilidade, né? Os débitos bancários são despesas, estarão aqui no canto. Os créditos bancários são receitas, né? Estarão aqui no outro canto. Tá bom? E aí vem o complemento do que eu estava falando na pergunta 2. Além do CNPJ pagar o salário mínimo mensal ao CPF, você, todo final de mês, né, todo dia 30, ou então 31, ou então dia 1º do mês seguinte, você pega o saldo da sua conta empresarial. Lógico, se tiver que pagar alguma coisa primeiro, tem que deixar o dinheiro lá, né? Mas você pode pegar o saldo total ou parcial da sua conta corrente empresarial e, olha que interessante, alegria, distribuir para o CPF, para o dono do negócio. Então, eu tenho a minha atividade de prestação de serviços aqui, que eu coloquei no Simples, tá bom? Ou então eu tenho a minha atividade comercial que eu coloquei no Simples, aqui no microempreendedor individual. Perdão, é Simples MEI, tá? Eu sou um microempreendedor individual. Aí, didaticamente, a minha empresa recebeu R$5.000 por essa atividade de MEI. E eu tive despesas aqui de 50 serviço, R$60. Tive o salário mínimo de 11.000 que eu paguei, de 1.100, né? Que eu paguei ao dono, então 1.100 mais 60, e vamos colocar aqui, eu gastei para prestar esse meu serviço R$440, tá bom? Então, eu gastei aqui, ó, deixa eu vir no Excel rapidinho, que eu vou colocar aqui rapidamente, ó. Então, eu recebi R$5.000, ó, tá aqui, ó, na coluna, na linha 6E, tá? E não, 6E. A gente fala de São Paulo, mas não está errado também falar aí. É só a forma de cada um falar. Eu tenho 5.000 aqui de recebimento. Aí tem, ó, vou botar aqui de cor vermelha, tá? Para separar aqui pelo menos a receita e despesa. Então, a receita de azul, a despesa de vermelho. Então, eu tenho aqui, ó, 5.000 de recebimento, 1.100 do Prolabore, tá? R$60 do DAS MEI. E vamos chutar. 440 de despesas diversas. Quanto que essa empresa tem na sua conta corrente? Vamos botar aqui, ó. Alegria, ó. Eu tenho na minha conta corrente R$3.400. Este valor de 3.400 você pode distribuir todo, transferir todo ele para o Pix, né? Para a sua conta pessoa física, ou então você pode transferir parte, vou transferir 3.000 e deixar 400 na conta, não tem problema. O valor transferido, por exemplo, se você transferiu R$3.000 para a sua conta corrente, né? Se você transferiu R$3.000 para a sua conta corrente, o que vai acontecer? Esse valor de R$3.000 que você migrou para a sua conta corrente, ele vai ser rendimento isento. Isento. Alegria, ó. Estou marcando aqui para ficar bem claro, ó. Esse valor de 3.000 seria caracterizado como rendimento isento. Você não paga imposto de renda sobre ele. Você tem o seu Excel organizadinho, mostrando que você tem, ó, 1.600 de despesas e 5.000 de receitas, deu 3.400. E você distribuiu uma parte desse lucro de forma isenta. Ah, mas isso não é contabilidade, não tem um contador, não tem um registro no conselho aqui fazendo isso. Gente, não vamos ser mais realistas que o rei. Não vamos ser mais realistas que o rei. Ou criamos um meio para incentivar esse tipo de atividade, ou é melhor não criar. A regra hoje diz que esse tipo de distribuição de lucro é isento. Por que você vai tributar o MEI? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele está exercendo uma atividade empresarial. E não tem como ter uma contabilidade refinada como uma empresa no Simples pode ter. Desculpa, uma empresa no Simples, que de repente fature
200, 300 mil por mês, ela pode ter uma contabilidade melhor organizada, né? Pode não ter uma contabilidade muito refinada, mas dá para ter uma boa contabilidade. O MEI faz a contabilidade organizada, que você, contador, pode orientar ali, né? Uma coluna para colocar as receitas, outra coluna para colocar as despesas, traz isso lá da sua conta corrente e resolvido o problema. Tá bom? Então é muito importante que você faça isso. Crie esse processo organizacional para a sua vida de microempreendedor individual e você vai ver como isso vai te dar uma enorme segurança técnica. Vamos prosseguir. Pergunta 4. E se eu não tiver essa contabilidade? Eu não tinha o ano passado, eu gostei, adorei o que você me indicou aqui, eu vou fazer. Mas ano passado já era, eu não fiz. Bom, você pode refazer. Você pode pegar agora e fazer, tá? Não está proibido. Se você não tiver a conta separada na empresa, tente fazer da melhor forma possível. Outra coisa rápida, tá? O que você tiver, principalmente de saída na tua empresa, tente ter documento, né? Organizado, bonitinho, para não ficar coisa solta, né? Sair pagando um monte de valor, não. Tem que ter minimamente um comprovante. Pagou o que você pagou? Um mínimo comprovante ali desse pagamento, tá? O ideal é tentar comprovante para tudo. Que não tiver, você informa, detalhe, explica o que foi aquele pagamento. Bom, na pergunta 4, você está vendo aqui, o que pode acontecer comigo? Bom, vamos organizar. Se a sua atividade for serviços, por exemplo, a parcela isenta será de apenas 32% dos rendimentos. Tem uma controvérsia aí dos 16%, né? Porque até 120 mil por ano de faturamento você pode aplicar 16%, mas como o próprio site do Sebrae fala em 32%, não sou eu aqui que serei mais realista que o rei. Vou deixar os 32%, tá? Então, porque 32%, gente, é o percentual de presunção que você tem no lucro presumido, que é uma forma de tributação para as empresas médias, né? Empresa média, ela pode não ter uma contabilidade completa, receitas e despesas, e pode calcular a base de cálculo do seu imposto de renda aplicando 32% sobre suas receitas, quem é prestador de serviço. E aí, por analogia, a Receita Federal fez isso em relação ao MEI, tá? A lei fez isso em relação ao MEI. Então, admita que você tem receita mensal, essa aqui que eu coloquei, de R$5.000. Como é que seria o cálculo do seu imposto de renda? Sem contabilidade, então você não tem controle contábil algum sobre seus negócios. Preste atenção. Você teria que pegar R$19.200 e colocar como rendimento isento. Preste atenção. 19.200, que é igual a 32% de 60 mil. Tá bom? Esse é isento. E R$40.800, que seria a diferença entre a receita anual e o rendimento isento, seriam tratados como rendimento tributável. Ou tributáveis, aí depende da forma de, né? Rendimentos tributáveis, ou rendimento tributável. Aí é só, entendeu? Então, a parcela de 40.800, para conjugar aqui o verbo, a parcela de 40.800 seria tratada como rendimento tributável, tá? Aí o prolabore, né, estaria incluído aí. Aí não seria incluído, né? Seria incluído. O prolabore estaria incluído aí, né? Seu prolabore mensal de 1.100 estaria incluído 13.200 no ano. Ano passado, eu estou admitindo para esse ano. Vocês entenderam? Você vai ter todo o restante tratado como tributável. Qual é o problema que eu vejo aqui? Se você considerar esse valor de 40.800 como rendimento tributável, mesmo que você aproveite o desconto simplificado, né, de 8.000, aqui daria 4.080, 8.160 de desconto de 20% permitido pela legislação, você teria um imposto de renda a pagar de, preste atenção no valor, R$ 734,42, tá? Peço atenção a você, porque não é fácil pagar um imposto de renda desse aqui, tá? Então, você teria um imposto de renda de R$ 734,42, tá?
Então é o problema, o risco que eu vejo aqui. Se a sua receita chegar a 81 mil de serviços, que é o máximo permitido para o MEI, o seu IR chegaria a R$ 2.352. No máximo, né? 2.352. Então, faz uma conta. Cria uma conta corrente separada para o MEI. Por que não? Qual o motivo de não fazer isso? O que aconteceria comigo se eu tivesse a conta corrente separada, parará? O que aconteceria com você? Vamos dar um exemplo aqui, didático de cima. Você teria 5 mil vezes 12, né? 5 mil vezes 12, vou ter que aumentar tudo aqui. Não precisa aumentar tanto não, porque olha que eu vi que eu botei centavo ali. Você teria os 5 mil, tá? Teria os 5 mil vezes 12. Aí teria aqui, vou fazer junto, tá? Teria aqui o somatório dos 3 gastos mensais, 1.100 mais 60 mais 440 vezes 12, tá? Agora deu mais, sim. Daria 19.200. Então teria os 19.200 aqui de desconto, tá? Teria um lucro de despesas, né? Desconto não, despesas. Teria um lucro de R$ 40.800. Admitindo que você resolvesse distribuir durante o ano aqueles 3 mil mensais vezes 12, se tivesse deixado ainda 4 mil e pouco na conta ali para manter a empresa sempre com conta, todo esse rendimento aqui de 36 mil, né? Que eu estou marcando para vocês aqui, destacando, todo ele, alegria, botar até de azul aqui com alegria, todo esse rendimento seria considerado como isento, que você teria apresentado mediante uma contabilidade organizada que tem rendimento, lucro, né? E esse lucro você distribuiu para a pessoa física, para o CPF que está fazendo o IRPF, e esse rendimento foi isento. Tá? Última pergunta. Eu posso ser dependente do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido? Eu sou MEI. Posso ser? Em primeiro lugar, vamos organizar. Você é obrigado a fazer declaração? Nesse exemplo didático aqui, do exemplo 4, você seria obrigado, você não poderia ser MEI. Por quê? Você teria, ainda que como rendimento, desculpa, aqui você recebeu 36 mil, perdão. Se você recebesse 36 mil, você não seria obrigado, por essa forma aqui, a fazer imposto de renda, tá? E teu rendimento tributável seria 19.200. Quer dizer, eu não recomendaria. Por que eu não recomendaria? Porque você vai ter que colocar o rendimento do MEI, quer dizer, no caso o Prolabore mensal, você terá que colocar o Prolabore mensal, né? Na declaração, na sua declaração. O dependente, a renda do dependente tem que entrar também. E aí não valeria a pena. Né? O Prolabore mensal, ele tem que ser sempre rendimento tributável, né? Não escrevi até isso. Então, teoricamente, não valeria a pena. Tá? O problema qual é? Só valeria a pena colocar o MEI como dependente se os gastos que você tem com o MEI, por exemplo, eu tenho um filho aqui, uma filha, um filho, e ele é MEI, tá? Então ele tem lá a rendinha dele de 5 mil reais, como esse caso aqui, didaticamente esse caso aqui, ele tem a rendinha dele de 5 mil, que ele toca a vida dele, né? Mas eu que pago o plano de saúde dele, que é R$ 1.500 por mês. Opa, presta atenção. Você paga o plano de saúde dele de mil, eu pago a faculdade. Então, olha só, num caso desses, eu vou colocar aqui na linha 12, né? Num caso desse, você teria despesas, não vou botar dedutivo é coisa de pessoa física, né? Despesas no IRD. Vamos botar aqui, 2 pontos, Despesas médicas. Vamos admitir que você pague 1.250 para o seu filho, né? Vezes 12, igual a 15 mil reais. Você teria despesa de 15 mil, mais educação, tem um limite separado definido pelo fisco, a minha memória, se não está tão ruim,
vou arredondar sem os centavos ali. Ela permite você deduzir 3.561, mais o próprio dependente, que eu também não lembro qual é o valor exato, é 189. Peraí, deixa eu ver aqui quanto dá rapidinho. 189. Peraí. Vamos fazer aqui. Eu podia consultar, né? Podia consultar, mas deixa eu fazer aqui rapidamente. 189,59 vezes 12. Dá por aí, gente. Eu não lembro se dá exatamente isso, tá? Mas o dependente, né? Que daria... Vou deixar o valor que está aqui, tá? 2.275. Olha que interessante. Você teria uma dedução total aqui do seu dependente, tá? Ah, desculpa, tem mais uma, tá? Mais o dependente, 2.725, mais o INSS de 55 por mês vezes, porque você botou o Prolabore, pode botar o INSS, né? R$660. Pô, isso aqui vai dar um total, né? Isso aqui vai dar um total aí, juntando tudo que você pagou o dependente. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Ó. Eu gosto de fazer conta de cabeça, mas, pô, vamos separar isso aqui. 15 mil da despesa médica, mais 3.561, mais 2.275, mais, acho que é 2.272, mas deixa o 5, não vai mudar nada, o produto final, a diferença é muito pequena. Olha que interessante. Você teria... Ah, não, eu fiz errado aqui, desculpa. Não posso fazer desse jeito. 227... Não, tá certo, é isso mesmo. Você teria uma dedução total no ano de aproximadamente 21,5. Vou arredondar, tá? Aproximadamente. 21.500. Quer dizer, 21.500. Se você declarar o rendimento dele de 13.200, aí o seu dependente valeu a pena. Quer dizer, o seu MEI, né, a pessoa que está no MEI, valeria a pena colocá-lo como dependente. Logicamente, não esqueça que o Prolabore tem que entrar como rendimento tributável para você não ter nenhum problema. Ah, eu posso fazer isso e ninguém me encher o saco? Pode, mas eu não trabalho com esse produto. Eu não cheguei até aqui para isso e espero que você também não chegue para isso. Eu não cheguei até aqui para fazer a coisa por fazer, né? Para fazer a coisa simplesmente para cumprir tabela e ficar correndo risco. Ficar a vida toda dormindo pouco, dormindo preocupado. Eu não quero dormir preocupado com nada relacionado à Receita Federal, à tributação. Eu quero dormir tranquilo, seguro. Então, se vai colocar o MEI como dependente, lembre de colocar o rendimento de Prolabore dele. Tá? Agora, vai valer a pena? Se tiver despesa médica alta, não é o comum, não é o tradicional, mas se por acaso você tiver despesa médica alta, minha filha fez a cirurgia, meu filho fez uma cirurgia, que deu tudo certo, uma cirurgia, graças a Deus, tranquilo. Fez a cirurgia, teve uma despesa médica pesada, teve uma internação. Aí vale a pena fazer. Desde que o seu filho não tenha rendimentos tributáveis acima dos 28 mil, que ele seria obrigado a declarar, ou então um rendimento isento acima de 40 mil. Aí ele pode ser seu dependente. Tá bom? Olha, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Gostei muito de fazê-lo. A percepção que eu tenho é que ele foi útil. Peço a você encarecidamente, porque o meu canal ele não tem nenhum objetivo monetário, de botar anúncio, de fazer nada. Não, o objetivo é simplesmente a educação. O conhecimento liberta. Então, se eu, graças a Deus, tive a sorte, Papai do Céu me ajudou de colocar o professor Gebardo na minha vida, que me direcionou para o mundo da contabilidade, depois eu caí na área contábil tributária e consegui desenvolver minha carreira, que ainda tenho muito para fazer, ainda tenho muito para aprender, mas graças a Deus consegui aprender algumas coisas até hoje. Eu tenho que repassar tudo que eu posso, tudo que eu conheço para as pessoas que de repente não têm essa informação. Então, se você conhece alguém que é do MEI, oriente em relação a isso, repasse esse vídeo. A divulgação sua, né, o replicar é muito importante. A gente replica tanta coisa por aí e não é tão importante assim, né? Por que não repassar um vídeo, uma explicação detalhada como essa aqui que eu fiz? Tá bom? Obrigado, abraço, alegria e até o próximo. Tá bom? Tchau.